Bom, nós já estamos agora ao vivo novamente, né? Agora na frente do prédio aqui, onde o embaixador brasileiro, representante das Nações Unidas, recebeu a nossa comitiva de parlamentares. Eu estou ao lado do senador Portinho, meu senador lá do Rio de Janeiro, morando aqui na Flórida, senador, mas na torcida pelo seu trabalho. Conta um pouquinho para a gente como foi essa reunião lá com o embaixador Danese. Nós demos ciência ao embaixador, que é o representante do Brasil nas Nações Unidas, né, da denúncia que estamos, nós, senadores, e mais de quase 90 já deputados federais, mais de 10 senadores e mais de 90 deputados federais, encaminhando, que é por via eletrônica, traduzido, para a Comissão de Direitos Humanos da ONU. E era importante que o nosso embaixador, nosso representante na ONU, no Brasil, primeiro tivesse o conhecimento e trocamos algumas ideias, inclusive sobre passos que devem ser seguidos, porque esse é o primeiro passo para levar ao mundo, né, conhecimento das violações que estão acontecendo hoje no nosso país, infelizmente. Que violações? Pessoas que estão presas além do prazo de prisão preventiva, pessoas essas que estão presas sem o livre e o amplo exercício da sua defesa, porque não estão tendo acesso ao processo, advogados que não estão conseguindo ter acesso ao inquérito, processos em que não há denúncia, né, entre outras violações que dizem respeito à questão de direitos humanos, como a condição de idosos que estão nessas situações presos no Brasil pelos atos do judiciário do dia 9, né, que parece que jogou um arrastão e deteve quem estava nas imediações sem saber ao certo e permitir a defesa dessas pessoas que estão lá até hoje. A gente já está em julho, já tem mais de 6 meses, já esgotou o prazo de prisão preventiva e essas pessoas estão lá, muitos idosos, pessoas com comorbidades, né, pessoas vulneráveis, né, e a gente teve também casos no início, já não mais, mas de crianças e há poucas semanas atrás uma pessoa autista, inclusive, que foi solta, mas isso confirma essas violações que estão sendo denunciadas à Comissão de Direitos Humanos da ONU e denunciadas por esse grupo de senadores, são muitos, somos muitos, né, centenas. Também faremos a Organização dos Estados Americanos, e é muito importante, porque a OEA ela tem um papel muito importante na mediação com os estados, né, com as nações, dessas violações, para que sejam superadas e seja restabelecida os direitos humanos. E, na maioria dos casos, eles são resolvidos pela OEA, pela Comissão de Direitos Humanos, através de mediação. E alguns outros, quando não resolvidos, são levados à corte, aí sim, na Costa Rica, Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Então, a gente está fazendo o que é necessário para levar ao mundo o conhecimento de violações, sim, que estão ocorrendo ao processo legal no Brasil, violações também ao Estado Democrático de Direito. Senador, a audiência nos pergunta, eu falei com o senador Jorge Seife anteontem, e ele disse que gostaria de ter vindo, mas ele é signatário, gostaria de ter vindo, mas houve uma divisão de tarefas, né? Durante o recesso parlamentar, tanto aquele grupo com ele, de senadores e parlamentares que apresentaram a investigação e que deve ser feita do ministro Barroso, como esse grupo que veio a Nova York entregar esse documento, ou seja, passa a impressão para as pessoas que não seria suficiente esse tipo de ação, tanto no Senado quanto aqui, porque a ONU, de certa forma, tem um perfil meio progressista e, de certa maneira, parece estar meio alinhada com o governo brasileiro. E, da mesma forma, o presidente do Senado, da sua casa, também pediu só uma retratação. O que a gente pode dizer para a nossa audiência dessa sinergia de esforços, feito até mesmo no momento do recesso parlamentar, e que muitos pensam que seria debalde, seria sem nenhum tipo de efetividade, mas a gente sabe que no mundo político as coisas não funcionam dessa forma, não é isso, senador? Não fazer nada nunca deve ser uma alternativa. Nosso papel como parlamentar é dar voz, né, à parte da população que nos elegeu e até outros que não votaram conosco, mas que são brasileiros como todos nós que nós representamos, né? E há lá hoje situações de violação aos direitos desses brasileiros ainda presos. Há hoje também no Supremo Tribunal Federal um exercício além
das suas funções, extrapolando as suas funções, invadindo o poder legislativo, invadindo o poder executivo e muitas vezes, como disse o ministro Barroso, né, interferindo numa confissão que fez, interferindo diretamente no processo eleitoral. Quando ele diz que vencemos o bolsonarismo, ele fala na primeira pessoa, ele se coloca no grupo daqueles que se colocaram em posição antagônica e foram vitoriosos, sendo que ele, como papel da magistratura, eu sou advogado, ela é a balança, ela é o equilíbrio, ela é a serenidade, ela não tem lado, né? Ela deve ser a guardiã da nossa Constituição, que vale para todos e não para alguns, e deve ser a guardiã do devido processo eleitoral, né? Então, são duas ações que para muitos eu já ouvi, às vezes na minha rede social, mas isso não vai dar em nada, isso é só para a galera. Não, é nossa função, é nosso dever, é nossa obrigação, e é essa pressão que vai fazer, tanto de fora para dentro do mundo, para o Brasil, quanto de você que está ouvindo aí, puder subir a hashtag que a gente está levantando, que é para que o senador Pacheco, o presidente do Senado, instaura o impeachment, Pacheco, é a hashtag para que a gente possa fazer a pressão. E essa pressão a gente espera que dê resultado, ou pelo menos constranja aqueles que estão vivendo hoje sobre violações, sobre abusos sobre o povo brasileiro. Nós temos também, obrigado, senador Portinho, muito obrigado realmente. Nós temos o senador Girão aqui ao meu lado também, e que foi um dos líderes, e inclusive ele foi que me fez o convite. Eu me desloquei da Flórida e a TV Flórida me pediu para fazer essa entrevista com ele. Nós estamos ao vivo lá para o Brasil e queremos mandar isso também para Braddock Show, para o pessoal da Oeste. Vamos ver se a gente consegue divulgar esse esforço aqui. Conta para a gente um pouquinho como foi essa reunião com o embaixador Danese. Olha, em primeiro lugar, eu quero parabenizar você, Gerson, todos os brasileiros que de forma espontânea estiveram aqui conosco, né, vieram aqui participar. Isso emociona a gente, uma organização que parece um trabalho de formiguinha, mas que está fazendo uma corrente do bem, para que a gente mostre ao mundo o que está acontecendo no Brasil. Né? Nós apresentamos aqui hoje para o embaixador Danese um documento robusto, 50 páginas, assinado já por quase 100 parlamentares, está crescendo a cada hora a adesão, mostrando as violações dos direitos humanos, pegando só dia 7, dia 8 e dia 9 de janeiro. Né? Porque é escandaloso o que a gente viu, ninguém passa a mão na cabeça de quem errou, seja de direita, seja de esquerda, mas o direito das pessoas tem que ser respeitado. Estava lá autista até ontem. Estava lá pai e mãe com filhos de 3 e 8 anos presos durante 6 meses. A irmã teve que deixar a faculdade, trancar a faculdade, sair do emprego para cuidar dos filhos. O que é que vai dizer para essas crianças? Né? As sequelas são para a vida inteira disso. E os advogados sem acesso aos autos, a OAB nem sequer participa de audiência pública que a gente chamou semana passada para definir, para verificar o que está acontecendo no Brasil. Enfim, nós não temos hoje democracia na República, Gerson. Está em frangalhos completamente e o mundo precisa saber da verdade. Né? Por isso que nós estamos aqui, foi uma etapa, nós viemos da ciência ao embaixador e daqui nós vamos. Já estamos tentando marcar em Washington, em Genebra, nós iremos onde quer que seja necessário para gritar por socorro. Né? Enquanto a gente não consegue fazer o dever de casa, somos minoria ainda dentro do Senado, dezenas de pedidos de impeachment engavetados, você vê ministro dizendo que derrotou corrente política, né? O ativismo tomando conta do Supremo Tribunal Federal, é o presidente da República falando que pessoas precisam ser extirpadas, que são animais selvagens, sem saber do que está acontecendo, fazendo um julgamento prévio, né, para agradar quem quer que seja. Um alinhamento que existe hoje do Supremo Tribunal com o governo Lula, você vê as decisões completamente diferentes em relação ao governo passado, e eu falo isso com muita serenidade, porque eu não sou bolsonarista, né? Eu sou independente, demonstrei isso com votos, com posicionamentos, mas eu não acho justo que isso esteja acontecendo com um grupo
importante da população que votou no Bolsonaro, que gosta do Bolsonaro, que acompanha Bolsonaro. É uma perseguição implacável que está acontecendo. Se fosse até do PT isso acontecendo, eu iria estar do mesmo jeito, denunciando isso. Porque o certo é certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todos façam. Então nós estamos aqui sabendo que é uma missão árdua, mas graças às pessoas, os brasileiros que estão de joelhos, orando, se mobilizando de forma ordeira, pacífica, nós vamos vencer mais cedo ou mais tarde. Senador, muito obrigado. Eu só faço um último comentário e peço que o senhor reaja a esse comentário. Me parece que a questão no Brasil ela não é somente do ministro Alexandre de Moraes e me parece que a própria ministra Rosa Weber, quando faz uma declaração remetendo o 8 de janeiro a Pearl Harbor e desumanizando até mesmo essas pessoas que estão aí com tornozeleira eletrônica, centenas delas, várias inclusive não foram à Praça dos Três Poderes, como nós vimos naquela sessão que o senhor presidiu também. Algumas chegaram no dia 8 à noite, ficaram 4 meses presas, várias inclusive idosos que não conseguiram caminhar à Praça dos Três Poderes foram presas, ou seja, as ilegalidades, as inconstitucionalidades são gritantes. E, no entanto, a presidente do STF parece que respalda e ela entende que aquilo que aconteceu justificaria essa reação como se fosse Hiroshima e Nagasaki, porque na cabeça dela a reação a Pearl Harbor seria bomba atômica. Então, justificaria esse monte de inconstitucionalidades? É aquela velha história que os fins justificam os meios. Nós tivemos um voto agora, 6 meses atrás, 8 meses atrás, o voto de que democracia a gente vê depois das eleições, lembra disso? Verdade. Um voto respaldando a censura, dizendo, não, durante as eleições pode censura, mas só para um lado. Exato. Só para um lado. Excepcionalissimamente. Você não podia dizer que Lula era ligado a Daniel Ortega, que tinha amizade com Maduro, que defendia o aborto. Ele sempre defendeu isso, o PT. Durante 30 anos defendeu um projeto de lei que nós derrotamos. Ou seja, o Congresso Nacional está se posicionando, o STF quer agora legislar sobre aborto de novo, sobre drogas, está marcado dia 2 de agosto, a descriminalização do porte de drogas. Você está vendo o que está acontecendo aqui em Nova York, está vendo o que está acontecendo lá, lá na Califórnia, né? Então, quer dizer, é isso que a gente quer para a nação? É uma geração de zumbis? Não queremos isso. O Brasil tem valores, tem princípios. Agora, nós temos tribunal político. No meu modo de entender, o TSE, o STF, tem se portado como um tribunal político que tem lado na história. Então, é isso que a gente precisa trabalhar. O Senado é corresponsável por esse caos que está acontecendo no Brasil. Você vê declarações dos ministros aí, o ministro Barroso, que é ativista, que defende a liberação da maconha, do aborto, fez palestra em Nova York em 2004 e votou como ministro supremo para descriminalizar. Nós entramos com o pedido de impeachment no ano passado deles por causa disso. Dessa e de outras, como o voto auditável, que se tivesse passado, essa confusão não estaria acontecendo no Brasil. Mas o ministro foi lá se reunir com lideranças partidárias na véspera da votação da PEC do voto auditável. Sabe o que foi que aconteceu? Curiosamente, de forma mágica, após a reunião do presidente do TSE, Barroso, com lideranças partidárias, esses líderes tiram os deputados que são a favor do voto auditável e coloca para votar os deputados que são contra o voto auditável. Está aí uma interferência direta num poder. E a gente vê declarações absurdas, políticas o tempo todo, e o brasileiro não é bobo. É por isso que querem tirar a rede social da gente. Esse PL da censura, para calar os brasileiros, que o próprio ministro Dino já falou, se o Congresso não legislar sobre isso, ou seja, ameaçando, tem que ser na hora que ele quer, se não legislar sobre isso, ele vai ter medidas do Executivo. E o Supremo diz que é inevitável. Ou seja, estão querendo enfiar a goela abaixo do Congresso, que tem que fazer isso, né? E o Congresso, quando diz que não quer, não quer. Agora, fica aquela pergunta, Gerson, para que servem os senadores e deputados? Se não são respeitados, se essas duas casas legislativas, de vocês que nos colocaram lá, se não é ouvida, se é invadida, se é esmagada pelo poder judiciário. Para que serve isso?
Então, chegou a hora da reação. Chegou a hora do Senado e da Câmara dizer por que existe, né? Então, nós estamos aqui com esse objetivo de gritar por socorro internacional e nós vamos fazer isso até quando a gente puder. Senador, muito obrigado pela sua presença. Eu vou pedir para o senador Magno Malta também, rapidamente aqui, só dar uma palavrinha aqui, senador, nós estamos ao vivo. Nós temos o deputado Marcel Van Hatten, o senador Magno Malta conosco. Rapidamente, uma palavra de estímulo, senador, à nossa audiência que muitas e muitas vezes se questiona, vai resultar em alguma coisa esse esforço? E eu queria que o senhor falasse para a gente, a sinergia de tudo isso que está sendo feito vai resultar em algum... Tem que resultar. Tem que resultar. Você falou a palavra certa, esforço. Nós não colocamos o galho dentro, ninguém fugiu. É verdade que o povo esperava um movimento mais robusto, mais coletivo, dentro das duas casas, tanto na Câmara como no Senado, pelo número que elegeu, mas nós vivemos um momento em que o pânico, o medo está instalado, até parlamentares se escondem, se acovardam, quando vão falar alguma coisa, pensam no que vai falar com medo. Mas medo de quê? Mas medo de quê? Então é o seguinte, eu sei que todos estão querendo que a liberdade seja restabelecida no país, o ordenamento jurídico, o respeito aos direitos humanos, o respeito à Constituição. Agora, a gente cobra esse ativismo judicial que é no Brasil, que hoje está nivelado com o Poder Executivo. Vai o Barroso e diz que hoje o poder político do Brasil é o Supremo. Olha onde nós chegamos, quer dizer, nós mandamos, nós determinamos, é eles que determinam onde gasta, onde não gasta, é eles que prendem, é eles que soltam, quer dizer, eles são sua excelência inoxidável, além de tudo. E agora ele diz que nós acabamos com o bolsonarismo. Nós quem, cara pálida? Quer dizer, então há um conjunto de pessoas, não é? E que se sentem acima de tudo, de todos, intocáveis, não é? E não é possível que enquanto eles se sentem intocáveis e rindo dos nossos movimentos, como se nós não fôssemos chegar a lugar nenhum, nós estamos nos movimentando. Há que respeitar, o Lula acabou de dizer que esses bolsonaristas, ou seja, esses seres humanos que lutam contra o aborto, contra as drogas, contra a pedofilia, a favor da vida, de valores, de princípios, que são abomináveis, que precisam ser banidos. Aliás, frase repetida por Hitler e tantos outros, mundo afora, né? Parece, nós estamos vivendo uma mudança de regime. Nós não estamos vivendo no Brasil um presidente que saiu e outro que entrou. Está fechando um cerco onde dois pilares são estabelecidos, ao meu ver. O primeiro, destruição da economia. Em 5 meses, destruiu a economia do Brasil. O Brasil é só desemprego, vende-se, fechou, desemprego, e eles batem palma e acham isso muito bonito, porque é o que eles querem, ter um país onde eles possam controlar com cesta básica. E segundo, eles vieram para a planície atacar valores de família. É bibliofobia, é cristofobia, sabe? Tudo que for fobia, quer dizer, está jogado em cima das costas de cristãos. Então, é o regime comunista que tem no cristianismo a sua grande barreira, o seu grande enfrentamento. É fechar a igreja, é prender pastor, é calar pastor, é atacar pastor, é colocar uma mídia para poder atacar. Nós estamos vendo dias absolutamente tenebrosos no Brasil. O que nós estamos fazendo, essa CPMI, que nós assinamos, que é nossa, é do André Fernandes, que é um dos nossos deputados mais valentes, mas eles não queriam a CPMI. Depois aparecem as imagens do G Dias, eles vêm e tomam de assalto a CPI e fazem maioria. Eu estou lá, não sei como, só um milagre de Deus como segundo vice-presidente, mas entendo que faremos um relatório separado da senadora Elisiane, um relatório em separado do dela, porque para nós é um processo que já está invalidado, sabe? Pelas declarações dela e também do próprio presidente, que dizendo que houve uma tentativa de golpe. Ora, uma CPI tem poder de justiça e de polícia, quer dizer, se você é juiz, você não pode emitir juízo de valor, emitir juízo de valor, quer dizer, o relatório está pronto. Então houve uma tentativa de golpe, como? Tentativa de golpe como? Sem arma, sem nada, Bolsonaro não estava lá. Quem ia assumir? A irmã Hilda que ia assumir, não é? Com a Bíblia dela, ia se tornar presidente do Brasil. Então nós estamos vivendo dias difíceis, sabemos que essa vinda aqui à ONU foi muito importante, porque esse braço da ONU aqui, que trata de direitos humanos, ele é organizacional e realmente fomos bem recebidos, respeitados, nos deram todas as orientações, nós vamos a Genebra, nós vamos a Washington, todas as instâncias. Nós esperamos sim, que se eu não for ver nem você, o legado tem que ficar para os nossos filhos, tem que ficar para os nossos netos. E certamente essa luta não vai parar aqui. Eu agradeço a Deus a oportunidade de poder lutar. É difícil? É difícil.
algum horizonte a enxergar nesse momento, é como Caleb e Josué. Vocês estão vendo gigante, eu não vi gigante, eu vi Deus. Eu estou vendo Deus na situação do Brasil. E quando a gente enxerga Deus, certamente nós vamos chegar a bom termo. Senador, muito obrigado por essas palavras que remetem até a uma batalha espiritual, não somente política. Não, a batalha é espiritual, não é política. Nós estamos lutando contra... A nossa luta não é contra o sangue. Nem contra a carne. A nossa luta é contra as trevas mesmo. Contra as trevas. Agora, não é uma luta de que Deus está disputando com o diabo disputando com Deus, porque o diabo não tem estatura para isso. O diabo é a terceira divisão. Esse campeonato aqui em cima, ele não joga. O que está acontecendo é a vontade permissiva de Deus. Alguma coisa Deus quer ensinar a esse povo do Brasil, não tenha dúvida disso. Propósitos grandes Deus tem com o Brasil, certo? Porque ele é maior, absoluto. Se não cai um fio de cabelo sem autorização dele, numa folha não se mexe sem autorização dele, imagine esse poder político no Brasil que se acha tão poderoso e, na verdade, aos olhos de Deus é nada, é como se fosse um cisco, é como se fosse uma nuvem muito passageira e muito rápida, só eles não enxergam, mas certamente esse ciclo vai fechar. Obrigado, senador, muito obrigado mesmo, viu? Que Deus o abençoe. Eu vou pedir para o deputado Marcel Van Hatten, que é o único deputado, né, da comitiva, e Marcel Van Hatten... Obrigado pela companhia aqui. Não, para a gente foi mais do que um prazer, é uma missão. Eu creio que todos nós brasileiros aqui nos Estados Unidos nos sentimos realmente representados por vocês que puderam subir. Infelizmente, nós não pudemos. Fala para a gente um pouco como foi essa experiência e qual é a sua expectativa como sendo o único deputado que pôde vir se somar aos senadores. Na verdade, eu estou aqui representando mais de 80 parlamentares. Até não olhei meu WhatsApp agora, porque nós colocamos no grupo da oposição da Câmara dos Deputados o PDF do documento e solicitando apoio de outros parlamentares. Até hoje de manhã, mais de 80 tinham assinado, então quer dizer, esse número deve ter crescido nessa última hora e meia, porque é muito instantâneo, né? E nós, aqui, nesse dia, em Nova York, viemos falar com o representante brasileiro, representante permanente nas Nações Unidas em Nova York, para lhe dar ciência, né, do documento que nós protocolaremos na semana que vem em Genebra. Claro, o protocolo é feito online, né, mas quem é responsável por processar denúncias sobre direitos humanos no sistema internacional quando diz respeito à Organização das Nações Unidas é a Comissão de Direitos Humanos sediada em Genebra. E, ao mesmo tempo, nós também dissemos que vários outros canais serão utilizados, alguns dos quais, aliás, já estão sendo acionados. É o caso da OEA, que tem várias denúncias protocoladas lá, e nós também, deputados e senadores, faremos uma visita a essa instituição, pelo menos isso é o que nós conversamos agora na saída, e além disso, claro, o protocolo de um documento, ou vários, porque as violações são inúmeras. Nós estamos aqui tratando dos presos no dia 8 e no dia 9 de janeiro, mas nós sabemos que, infelizmente, essa é apenas uma parte das inúmeras violações que nós estamos vendo ser cometidas no dia a dia. Agora mesmo, né, com um nacional brasileiro no exterior, em Roma, não sei quem tinha razão, barraco de aeroporto, quem viaja muito sabe que acontece tudo que é lugar, principalmente em época de férias. Lamento o ocorrido, seja se tinha razão o ministro Alexandre de Moraes, seja se tinha razão o doutor Mantovani, ou seja, no caso de nenhum dos dois ter razão, que é o mais provável. Agora, não pode o ministro do Supremo Tribunal Federal, a não ser que ele ache que ele é Luís XIV, né, o Estado sou eu, mandar a Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa do cidadão brasileiro em decorrência de um barraco de aeroporto. Isso é um absurdo. Mais um caso para levar ao sistema internacional. E o mais importante nisso tudo, obviamente, não é necessariamente o resultado final, porque esse processo não pode vender ilusão. Ele é moroso, ele depende de juntada de provas, depende de convencimento, de tradução, inclusive, né? Os órgãos multilaterais exigem a tradução, por exemplo, para o inglês, em muitos casos. O mais importante nisso tudo é chamar a atenção da comunidade internacional, da imprensa, parabéns a vocês que estão aqui, de todos aqueles que podem dar mais informações sobre o que está acontecendo no Brasil, para que de fora também haja a necessária pressão política, até para nos ajudar, porque a nossa parte a gente está fazendo e até mais do que muitos outros que deveriam fazer, mas à medida que nós vamos fazendo, a pressão vem de fora, outros que deveriam se manifestar, certamente vão começar a se manifestar também. Por último, deputado, eu peço que passe para a nossa audiência aquela ideia de que muitas vezes, no momento que nós estamos vivendo, há uma depressão, muita gente jogando a toalha, muita gente desmotivada, mas eu remeto àquele momento de 2014, quando a Dilma é reeleita. Quem poderia imaginar
que aquela reeleição lançou o Brasil numa debacle petista, fez esse movimento da direita que tem 10 anos agora, e inclusive ensejou um primeiro governo conservador liberal que pelo menos deu esse contraponto no Brasil. Esse momento que nós estamos vivendo agora de uma oposição e esse sofrimento que nós vivemos com todas essas injustiças e ilegalidades, será que isso pode dar uma musculatura para uma direita no Brasil? Não tenho a menor dúvida disso. Na verdade, eu sou testemunha ocular disso tudo. Eu, como muitos dos que te assistem, vivia no exterior, vivia na Holanda até 2013. E voltei para o Brasil em virtude das manifestações, não anti-Dilma necessariamente primeiro foram aquelas manifestações de junho, que era contra governos de forma geral, e depois foi desembocando numa manifestação mais constante contra o PT, contra a roubalheira, mesmo com a reeleição dela. Ela entrou extremamente fragilizada no novo governo. Antes mesmo de tomar posse, nós já estávamos na rua, depois continuamos e o impeachment foi realidade. Então esse é um exemplo nosso, brasileiro, meu inclusive, né? Eu estou há 10 anos nisso. Eu digo, não vou jogar fora os 10 anos de trabalho, pelo contrário. Nós estamos agora numa situação muito pior, é verdade, mas também com atores muito mais desnudos, né? O rei está completamente nu, né? Corruptos nos governando no Brasil e com a maior cara dura, fazendo uma série de coisas que qualquer cidadão honesto, cidadão de bem, não pode aceitar, e certamente logo vamos estar voltando de novo às ruas. E para concluir a sua pergunta, que é muito importante, quero dar um exemplo histórico. Imaginem você se Winston Churchill, que era um desacreditado, inclusive, no parlamento britânico, do qual ele fazia parte, imagina se ele tivesse desistido antes da Segunda Guerra realmente pegar fogo lá na Europa e dito, olha, isso aqui não adianta, o Hitler vai vencer, o nazismo já tomou conta. O que seria de nós, do mundo todo, se o nazismo tivesse triunfado? Foi graças à figura como Churchill naquela época, que falava muito, discursava muito, e muitas pessoas acham que só falar não adianta, para mobilizar a população, para mobilizar as instituições, que nós tivemos a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Então é importante a gente lembrar de história para que ela possa se repetir da melhor forma possível com os nossos aprendizados, e isso nós vamos fazer também no Brasil. Aliás, vocês já estão fazendo, muito obrigado pela companhia no dia de hoje. Realmente foi para mim, que vim aqui de última hora, né? Por isso sou o único deputado, podia ter mais? Sim, mas eu soube de última hora, tive que mudar uma viagem internacional que tinha, já estou saindo agora, mas nunca fiquei tão pouco tempo em Nova York, cheguei 8 da manhã, já estou saindo agora para o aeroporto para pegar outro voo internacional, mas para mim valeu muito a pena estar aqui por causa dessa companhia de todos vocês que estão, muito mais do que o evento em si, que foi muito importante, porque demonstra que há muitos brasileiros aqui nos Estados Unidos preocupados com o rumo do Brasil, que talvez não vão voltar a viver no Brasil, já tem sua vida estabelecida aqui, mas continuam amando o país e tendo muitas pessoas por quem vocês, brasileiros aqui no exterior, têm amor no nosso querido Brasil, e certamente isso faz toda a diferença. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Um prazer estar com vocês. Então, eu fecho agora a nossa transmissão para a TV Flórida USA. Também mandaremos para a nossa rádio, que é a principal rádio AM. Mas eu queria pedir só uma palavrinha final aqui da Larissa, do Yes Brasil, que foi uma das organizadoras desse evento aqui em Nova York. E falar pra gente também, eu sei que o seu marido vai ao Washington semana que vem, não é isso? Verdade. Vocês se dividiram, né? Temos que nos dividir, né? Para apoiar o nosso Brasil. Hoje eu estou aqui e o Mário vai estar dia 26, quarta-feira, em Washington, 6 horas da tarde. Nós estamos convidando a todos os brasileiros. Gente, é muito importante o apoio de vocês. Vamos encher aquele plenário. Vai ser um prazer para nós estarmos lá dentro. Vão ter parlamentares americanos, parlamentares brasileiros. Quem quiser, entre no nosso Instagram, na bio, vai estar lá o link para você fazer a sua inscrição, ou no Instagram do Paulo Figueiredo, também vai ter lá o link na bio para fazer a inscrição. Não deixe de fazer a sua inscrição, é muito importante. Obrigado, Larissa. Que Deus te abençoe. De nada, é um muito prazer. obrigado por essa sua organização, que foi um sucesso aqui em Nova York. É uma organização de todos, né? Porque eu não sou liderança em Nova York, mas é o que eu digo sempre, unidos nós somos mais fortes. Então nós estamos aqui para apoiar a liderança de Nova York também. Tá ótimo. Um abraço. Então fechamos aí a nossa transmissão para a TV Flórida USA. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Um abraço.